Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e nós estamos aqui hoje para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Mais um dia de examinarmos as santas e sagradas Escrituras. Você que já nos acompanha aqui já há algum tempo, sabe que nós estamos aí lendo, examinando, meditando na Palavra de Deus, começando do Novo Testamento. E hoje nós iremos para o segundo vídeo do livro de Romanos. Então hoje nós iremos ler a partir do capítulo 7 do livro de Romanos para a nossa meditação. Quero convidar você que está aí do outro lado a pegar a sua Bíblia, a compartilhar este vídeo, a convidar mais pessoas que estão aí no seu WhatsApp, no seu grupo da igreja, no grupo da família. Mande lá o nosso link para que nós possamos conseguir agregar o máximo de pessoas lendo a Bíblia juntamente conosco. Às vezes nós trabalhamos, saímos cedo e nós não temos aquele tempo, nós não tiramos aquele tempo para examinar a Bíblia, para ler os escritos de Jesus. E só vamos meditar ou só vamos ler a Bíblia quando nós estamos na igreja. Então tire aí 30, 40, 50 minutos do seu tempo, juntamente conosco, para lermos a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, chame aí os seus filhos, a sua família. Se talvez, porventura, existir alguém que não sabe ler, acompanhe, nos ouça e junto você vai guardando esta palavra no seu coração. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 1 para a nossa meditação. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejas doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Versículo 7 do capítulo 7 de Romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim é a lei. É santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois
o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos seus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vamos ler agora o capítulo 8, a partir do verso 1 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, 1, que nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita entre vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18 do capítulo 8 de Romanos a seguir, versículo 18 a seguir, que nos diz: porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em toda a esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler agora a partir do versículo 31, continuando aí o capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31, para a nossa meditação. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler agora o capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 9, versículo 1, que diz: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Versículo 6 do capítulo 9 de Romanos. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa dele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia,
que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí se chamarão filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não deixará descendência, teria sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi feita pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Vamos agora ler o capítulo 10, a partir do versículo 1 de Romanos. Romanos, capítulo 10, versículo 1, que nos diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a tua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz,
dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos colocarei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos ler agora o último capítulo de hoje, que é o capítulo 11 do livro de Romanos. Já estamos quase finalizando a leitura do livro de Romanos. Palavras de Paulo, né? Como nós aprendemos e ficamos mais fiéis a Deus quando nós lemos os ensinamentos que Deus, que o nosso Senhor, pelo intermédio do Espírito Santo, deu a Paulo. Paulo, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, versículo 1, que diz: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa um laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são tantas, também a massa, ó é.
Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupará a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdias, pela misericórdias a vos demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Vamos ler agora o versículo 33 do capítulo 11 de Romanos. Versículo 33 que nos diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Acabamos de ler aqui então o capítulo 11, Lemos aí do 7 ao 11. E depois nós iremos ler do 12 até o 16, que finaliza o livro de Romanos. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora, agradecendo a Deus. Nós vamos orar
e pedir ao Senhor que esta palavra fique em nossos corações e produza frutos dignos de arrependimento, de mudança de vida. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, acabamos de ler, Senhor, e examinar as Escrituras Sagradas em mais uma etapa do livro de Romanos. E pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra venha a ser conosco, guardada em nossos corações. Que possamos ser, meu Deus, melhores cristãos, melhores pessoas com caráter moldado, transformado. Para que aonde nós venhamos passar, Senhor, venha também a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Que ao estender as nossas mãos e ao abrir as nossas bocas, ó Pai, a Tua palavra venha, Senhor, ser manifesta, os Teus sinais. Deus, estamos aqui, ó Pai, clamando por Tua misericórdia e pedindo a Ti que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça. Sim, Senhor. Eu creio, meu Deus, que por meio desta palavra o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor renova, o Senhor liberta. O Senhor perdoa os nossos pecados quando de coração estamos arrependidos, clamamos, ó Deus, pela Tua presença e por Tua misericórdia. Que esta palavra, Senhor, alcance vidas, alcance pessoas que estão nos acompanhando agora e que elas sejam, meu Deus, transformadas, que elas sejam, meu Deus, abençoadas pelo Teu poder, que produzam em seus corações frutos, que produzam em seus corações transformações de vida e mudança de mente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, você que está acompanhando a leitura das Sagradas Escrituras, examinando a Palavra de Deus. Compartilhe, deixe o seu like, divulgue. Ficamos por aqui hoje e agradecemos por sua presença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.